Olá, tudo bem com você? Nós estudamos na aula passada sobre a lei de Deus na Bíblia e nós vamos analisar hoje alguns textos da Bíblia que, quando a gente faz uma leitura rápida, eles parecem que contradizem sobre a validade da lei, parece que a lei foi abolida. E muitas vezes esses textos são utilizados como objeções por algumas pessoas para dizer que a lei realmente não precisa mais guardar, ou a própria questão do sábado também. Então, eu queria analisar alguns textos, alguns só, tem outros textos que são textos que a gente chama de textos não claros. Por isso que a gente tem que, quando vai estudar sobre uma doutrina, a gente não pode estudar apenas um único texto. Tem que estudar toda a Bíblia, os vários textos que falam do mesmo assunto, para que a gente possa, através de outros textos, clarear sobre aquele determinado assunto. Acontece que algumas pessoas, às vezes, pegam textos que não estão bem claros e acabam baseando toda uma doutrina em cima desses textos. Muito bem. O primeiro deles está em Lucas 16:16, que diz o seguinte: os fariseus, aliás, desculpe, a lei e os profetas vigoraram até João. Quando nós lemos esse texto, em Lucas 16:16, de uma forma rápida, nos faz, nos parece que a Bíblia está dizendo que a lei de Deus vigorou até João Batista. E a primeira coisa que a gente tem que analisar é o texto próximo desse contexto que isso está inserido. No verso seguinte, a gente vai ver o seguinte, verso 17, a gente vê Jesus falando assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, no verso 16, Lucas 16, verso 16, a gente vê que parece que foi abolida a lei. E no verso 17, a gente vê Jesus dizendo que a lei não vai passar. Então, parece ser contraditório. É o primeiro indício de que tem alguma coisa errada. O texto paralelo disso está em Mateus 11:13. Mateus 11:13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, quando a gente lê esse texto, dá uma clareza aí sobre o que esse versículo de Lucas está falando. Então, está dizendo ali que existiu, né? A lei e os profetas, eles profetizaram até João sobre Jesus. Então, o último que profetizou sobre Jesus foi João Batista. É isso que o texto está dizendo. E por algum erro de tradução na Bíblia Almeida, né? Revista e Atualizada, tradução João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, ela colocou vigoraram até João, mas o correto seria profetizaram até João. Tanto é que a nova versão internacional, se você ler lá esse verso, Lucas 16:16, está dizendo assim: a lei e os profetas profetizaram até João. A nova versão internacional já corrige isso, esse problema de tradução da Almeida Revista e Atualizada. Então, esse texto, ele não está dizendo que a lei foi abolida, que não está dizendo que a lei vigorou somente até João Batista, mas está dizendo que foi profetizado sobre Jesus até João Batista. Um outro texto que eu gostaria de analisar com vocês está em Romanos, capítulo 7, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se ocorrer
Se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos, segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quando a gente faz uma leitura rápida aqui, Paulo ele gostava muito de filosofar, o jeito que ele falava. E quando a gente faz uma leitura rápida desse texto, sem considerar o contexto imediato, a gente parece que dá a intenção, parece que dá a entender ali que a lei foi abolida ali com a morte de Cristo. Mas, na verdade, o que Paulo está falando aqui, fazendo essa analogia do casamento, o que ele está falando aqui não é sobre a morte da lei, mas é sobre a morte do marido. Primeira coisa que a gente tem que notar aqui. Morte, o que está morrendo aqui é a morte do marido. É como se eu tomasse uma multa por excesso de velocidade e depois eu vou lá e pego uma justificativa no hospital, porque eu estava levando uma pessoa para o hospital, pego uma justificativa e coloco e entrego lá para o departamento de trânsito, dizendo que, olha, eu estava correndo acima da velocidade permitida pela lei, porque eu estava levando uma pessoa para o hospital. E aí, então, o pessoal lá do departamento de trânsito agora, ele anula a lei, então, e diz que andar acima da velocidade gera multa. É isso que eles fazem? Não. Eles apenas justificam o porquê eu estava andando acima da velocidade, mas a lei continua vigente. Então, é isso que Jesus fez por nós lá na cruz. Ele apenas justifica. Ele não anula a lei, ele apenas justifica. Uh, ele perdoa os nossos pecados. Claro, a gente se arrepende, pede perdão e ele perdoa através da sua graça. Então, o que acontece aqui? Vou ler de novo o texto. Verso 1, capítulo 7 de Romanos, verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então, ele está perguntando, né? Vocês ignoram, né? Que a lei tem domínio sobre a vossa vida toda a vida? Verso 2. Ora, a mulher está casada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Ou seja, enquanto o marido está vivo, a lei diz que a mulher tem que ser fiel ao seu marido. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. A lei conjugal, ela continua. Mas o que morre é o marido. De sorte que de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Então, está dizendo aqui a lei, né, diz assim, se o marido está vivo e ela se une a outro homem, ela é adúltera. Porém, se morrer o marido, está livre da lei. Não que a lei acabou, a lei continua, mas o marido morreu. E não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, ela pode casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, o que ele está falando aqui no verso 4? Que os irmãos, né, nós morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Ou seja, o que morre quando a gente inicia o relacionamento com Cristo? Morre o velho homem, a velha mulher, para pertencerdes, para pertencerdes a outro, pertencemos a Cristo agora, né? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos,
Para quê? A fim de que frutifiquemos para Deus. Morre o velho homem, quando entrega a sua vida a Cristo, morre a velha pessoa, e isso a gente vai falar no batismo, a fim de que nós comecemos a frutificar para Deus. Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, ó, éramos pecadores, vivendo segundo a carne, não conhecíamos a Cristo, fazíamos um monte de pecado, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, porque a lei dizia, olha, é pecado, né, roubar, matar, mentir, adulterar, e esse o velho homem fazia, mas daí ele pediu perdão, conheceu a Cristo. E aí ele está dizendo que as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, né? Porque se a pessoa não rouba, a lei não tem nenhum efeito sobre ela. A lei só vai ter efeito se a pessoa realmente transgride a lei. Então, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte, né? A pessoa fazia coisa errada que vai levar ela à morte, morte eterna, né? Porque está pecando. E o último verso, verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade da letra, né? Então, por que que a gente está liberto da lei? Porque a gente não está mais cometendo aqueles erros. Então, para mim, tanto faz, como eu disse antes, a lei que diz que roubar vai para a cadeia, para mim não faz sentido, porque eu não roubo. Então, eu estou liberto dessa lei, né? Então, agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, ó. Mortos, estamos mortos, né? O velho homem está morto. O velho homem que fazia coisa errada está morto. E de modo que servimos em novidade de espírito, né? Andamos no espírito e não em caducidade da letra, né? E aí o verso 7, né, que as pessoas acabam não lendo, né? Que é o contexto imediato. Que diremos, pois, é a lei pecado? E ele diz, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei ela serve para nos mostrar o pecado. A lei, de certa forma, nos acusa, né? Mas se eu tirar a lei, aí eu posso fazer tudo errado. Quer dizer, todas as coisas que são erradas, que a lei diz que é errado. Se não tiver lei, eu vou fazer e nada vai me condenar. E eu posso fazer qualquer coisa. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque se fé está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, né? Não se sentia culpado. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, né? Porque a lei diz que o pecado o salário do pecado é a morte. E aí ele vai descrevendo aqui, né? Verso 12 diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Não é ruim. A lei é santa. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se com o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ele diz, ó, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerrando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado.
que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele vê duas vezes guerreando. A lei de Deus, os 10 mandamentos, e a lei do pecado, a natureza pecaminosa que todos nós temos, que a gente já nasce, que é como se fosse uma bactéria, né, dentro da gente, que é aquela propensão, aquela vontade, muitas vezes, de fazer coisas erradas, uma lei guerreando contra a outra. Então, Paulo, ele quer fazer o bem e muitas vezes ele acaba caindo, errando. E isso é natural do ser humano pecaminoso. E por isso que Deus nos dá a oportunidade de arrepender, de confessar, de pedir perdão. E a graça de Cristo Jesus, ela paga isso, ela nos limpa de todo o pecado. Ok? O outro texto que eu gostaria de analisar com vocês é Colossenses, capítulo 2, verso 16, que diz o seguinte: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, muitas pessoas usam esse texto para dizer que o sábado foi abolido e que não deve ser julgado por isso. Então, nós temos que analisar o seguinte: Paulo, nesse momento que escreveu Colossenses 2,16, ele guardava o sábado? No estudo passado, a gente viu que ele guardava o sábado. Ele concorreu lá num certo sábado para um local onde parecia ser um local de oração. A gente viu isso e outros versos, né, que dizia que ele ia na sinagoga aos sábados. Então, ele guardava o sábado quando escreveu isso. Mas o que quer dizer isso aqui, então? Ele coloca, vou repetir aqui o verso. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida ou dia de festa, ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo de Cristo. Sombra das coisas que deveriam acontecer. Depois, lá no verso 20, ele escreve o seguinte: Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, ele fala aqui de ordenanças, né? A gente estudou que existem 4 tipos de leis na Bíblia, né? As leis civis, as leis sanitárias, né? Que é as leis de saúde, a lei moral, que é os 10 mandamentos, e a gente viu sobre a lei de ordenanças, que são aquelas leis que elas vigoraram lá enquanto existia o santuário. Na morte de Cristo Jesus, o véu do santuário rasgou de cima a baixo, dois, e agora não mais precisava aquelas leis, né, de ordenanças, né, aquelas leis cerimoniais, de matar um cordeirinho de manhã, outro à tarde, a questão da expiação, e aqui vem falando, então, aqui, ó, dia de festa, lua nova, né, ele vem dando uma sequência, você analisando o contexto, você vê que é um contexto aí de leis, de ordenanças, porque esses dias de festas judeus, festa dos tabernáculos, a Páscoa, as festas de luas novas, né? Então, existiam várias datas ali festivas e existiam os sábados, que eram não exatamente o dia de sábado, mas existiam dias de festas que a tradição judaica seguia, que eram festas que eram chamadas de sábados, feriados santos, né? E aí ele diz que tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, e ele coloca ali sobre ordenanças, né? Então, o título aqui na minha Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: cerimonialismo, sombra das coisas futuras. Então, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, os judeus continuavam insistindo aí no cerimonialismo, eles continuavam querendo também
fazia a circuncisão, né, das pessoas, e Paulo batia muito nisso, né, contra a circuncisão, né, e não precisava mais ter esse cerimonialismo, também a questão dos ritos aí de purificação, rituais de purificação, né, que eles consideravam a pessoa impura se não comesse, se ela comesse, né, sem fazer todo aquele ritual de purificação, né? Eu estou lembrando aí de que os discípulos uma vez também colheram espigas para comer no sábado. Eles consideravam isso um pecado, porque é como se estivesse trabalhando, colher alguma coisa para comer. Então, eles exageravam, né, nessa questão do sábado. Se a pessoa, um judeu, ele não arrastava uma cadeira no sábado, porque poderia, eles consideravam isso como um pecado que estaria trabalhando, fazendo um esforço no sábado. Não comia uma fruta e cuspia uma semente, porque poderia estar dando a ideia de que ele estivesse plantando uma árvore. E eles podiam dar tantos passos no sábado, então existia aí vários preceitos assim judeus, né? Porque eles tinham medo de transgredir a lei de Deus, um medo excessivo de transgredir a lei de Deus, porque eles tinham sido cativos, né, por transgressão da lei. Então eles criaram várias regras, 318 preceitos ali para proteger a lei, para proteger eles de violar a lei. Então acabou sendo um exagero, virou um fardo, né, que nem eles conseguiam cumprir. Então, o que Paulo vem falando aqui é ninguém vos julgue por causa disso, né? Dessas coisas, essas cerimônias aí. Ele não está falando do dia de sábado, ele está falando aqui dos sábados. Então, esses foram três textos aqui que eu queria analisar com vocês. Existem muitos outros textos que são utilizados como objeções, né? Para querer dizer que o sábado não é mais para guardar, que a lei de Deus não é mais válida no Novo Testamento, estamos no tempo da graça, mas todos eles, quando a gente analisa o texto dentro do seu contexto, a gente vê que não é isso que a Bíblia diz, porque senão ela seria contraditória por tudo aquilo que a gente já estudou na aula passada e nas outras aulas. A Bíblia ela não pode ser contraditória. Então, você não pode fazer uma doutrina em cima de um texto só. Ainda mais quando o texto não é muito claro. Você tem que pegar outros textos da Bíblia para realmente chegar à conclusão de uma doutrina bíblica. Tá bom? Espero ter ajudado. Que Deus abençoe todos nós, que nós possamos continuar firmes aí, seguindo a Cristo Jesus. Um abraço.